Graças a Deus. Bendito e eterno Deus, estamos reunidos aqui em Tua presença, Pai, neste lugar tão bom, tão maravilhoso, que o Senhor preparou para nós, Pai, onde foi dedicado para essas reuniões que nós temos aqui às terça-feira, sexta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, com a pregação da Tua palavra, onde nós viemos alimentar dela, Senhor Jesus. Como é bom estar neste lugar, como diz a irmã, que sente tão bem quando está dentro da Tua casa, no santuário. Não somente essa irmã que me falou, mas todos nós sentimos bem, Senhor, estar aqui. É como nós estivéssemos dentro da arca aqui, e o dilúvio estivesse lá fora, varrendo toda a raça humana, e nós dentro da arca aqui, guardado pelo Senhor. Assim é a Tua casa, Pai. Nós anelamos, Senhor, por estar aqui, ó Deus, reunido aqui nessa terça-feira, louvando o Senhor com esses hinos tão maravilhosos que nos dá coragem, nos dá força, vigor, para vencer o inimigo, Senhor, para continuar, para prosseguir. E sei que há dezenas de irmãos também nos acompanhando pela internet, também sendo abençoado conosco aqui nessa noite. Também aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor, eu rogo as Tuas bênçãos sobre cada um deles, Senhor. Aqueles que estão enfermos, eu levanto minhas mãos em favor dos enfermos, e peço a cura, e peço a libertação, a salvação para sua alma, para aqueles que ainda não encontrou o Senhor, para aqueles que ainda não têm certeza da sua salvação. Eu peço, Senhor Jesus, dê a este homem, dê a esta mulher um desejo profundo no seu coração, de buscar, meu Deus, essa salvação, uma vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Arrepender dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma e ser batizado em nome de Jesus Cristo. E receber o selo da promessa, o batismo do Espírito Santo, o qual trará em nossas vidas o novo nascimento e uma experiência mais profunda com o Senhor, Pai. Ó Senhor, ajuda-nós nessa noite, Senhor. Onde a Tua palavra chegar nessa noite, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertadas, Senhor Jesus. Que os tristes, Pai, sejam consolados nesta noite, Senhor. Os enfermos sejam curados, Senhor. Os caídos sejam levantados, Senhor. Aqueles que estão fora da comunhão, que volte à comunhão, Senhor Jesus. Ó, eu peço essas bênçãos no Teu precioso nome nessa noite, ao favor de cada um deles, Pai amado. E agora tome-me em Tuas mãos e fale conosco através da Tua palavra. E eu abençoe o Teu povo nessa noite, Senhor. Nós o pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Graças a Deus, irmão. A minha esposa estava me dizendo hoje lá no sítio, ela dizendo, não vejo a hora de chegar o culto da noite para a gente estar lá dentro do santuário. A gente se sente tão bem aqui, né, irmãos? Aqui é como a arca, né? O dilúvio estão levando milhares de pessoas lá fora, grito de pessoas lá fora, os horrores, mas aqui nós estamos dentro desta arca. Aqui, a arca é o Senhor Jesus Cristo, mas a igreja
o santuário que foi dedicado para o serviço do Senhor, ao nós entrar por aquela porta, vocês podem notar a diferença, o conforto que nós temos aqui espiritualmente falando e a segurança. O medo vai embora, né, irmãos? O pavor, a insegurança, mas você passa a ter uma confiança mais resoluta em Deus. Você passa a sentir aquela sensação de segurança aqui dentro. Quando nós começamos a orar na abertura desse culto, aí vem os louvores, e aí depois vem a palavra de Deus, a mensagem para os nossos corações, e você sai desta reunião agradecendo a Deus pelas bênçãos que vocês recebem aqui no santuário. Isso nos dá coragem para nós prosseguir, para nós continuar. E o profeta chega a dizer: se você tem o Espírito Santo, você não consegue ver aquelas portas se abrir, para você ir se assentar ali com seus irmãos e ter companheirismo com seus irmãos em torno da palavra. Uma vida cheia do Espírito Santo deseja vir à igreja, deseja estar com os irmãos, mas uma vida vazia não tem nenhum desejo por isso. Pelo contrário, eles se sentem mal aqui dentro, se sente aborrecido, mas uma vida cheia do Espírito Santo ama este lugar, ama este companheirismo, ama estar com os irmãos juntos, sentado aí no banco, ao lado do seu irmão, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, ouvindo a mensagem. Isso é maravilhoso demais, irmãos, isso é bom demais. Glória a Deus. O profeta irmão Brando chega a dizer: se você não se sente assim, é hora de você se colocar em oração. Este aqui é um bom lugar, como diz o hino. Estamos reunidos em sua presença. Este é um bom lugar para se estar. Meu boa noite também aos irmãos que estão conosco através da internet, igrejas e famílias. Tem muitos irmãos conosco através da internet. E se vocês têm sido ajudados através desses cultos, dessas reuniões que nós temos aqui, continue conosco, nos assistindo e também orando por cada um de nós. Inclusive, né, o pastor, né, todos nós, né, irmãos? Mas o pastor, ele está na frente, na linha de frente. Ele é um boi de carga. E o profeta disse que a igreja, ela não vai além do nível do seu pastor. Então isso me responsabiliza muito, muito e muito. Um pastor não é apenas ele se tomar aqui a plataforma e ler a mensagem do profeta. Eu digo isso. Às vezes, se você pegar um bom professor, um homem formado, e levar ele ali no escritório e ensinar, passar algumas instruções para ele, você chega lá na frente, você vai ler um versículo da Bíblia, e você vai ler esta mensagem do parágrafo tal até o parágrafo tal, e você vai expressar como se fosse um pregador. Um gesto de falar, de mão, enfim. Talvez ele leria a mensagem melhor do que eu. Expressaria melhor do que qualquer pregador, mesmo não tendo um chamado. Mesmo não tendo um ofício pastoral. Apenas ele pode praticar, ler a mensagem, e ele lê um capítulo de um versículo da Bíblia, fecha a Bíblia e entra na mensagem, vai expressando,
expressando, e depois Deus abençoe o irmão, boa noite com Jesus, até a próxima reunião e vai embora. A igreja vai passando por aquilo anos e anos. Mas não é somente isso. Não é somente isso. Mas tem que ter um chamado. Um chamado. Por Deus. E o profeta diz que um pastor, ele nasce pastor. Um ofício pastoral nele. Ele nasce pastor. Ele não é apenas fabricado. Ele não foi apenas fabricado um pastor. Ele nasce pastor. Ele não é apenas um leitor, a mesmo da Bíblia e mesmo da mensagem. Mas ele foi chamado para levar a igreja ao nível de arrebatamento com os seus ensinamentos. Glória a Deus, resolveu os problemas. As famílias sentar com 2, 3 e deixar as coisas resolvidas. Isso aí é um ofício pastoral. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E muito mais do que isso. Se nós fossemos entrar aqui e dizer o que é um ofício pastoral, como o irmão Brana ensina e como as Escrituras ensinam, Timóteo ensina, então nós iríamos muito longe. Mas é muito mais do que ler um versículo da Bíblia e ler alguns parágrafos da mensagem do profeta. É muito mais do que isso. Porque isso mesmo, se você pegar até mesmo um infiel que não é um cristão, e ele querer manufaturar isso aqui, ele faz. Ele lê a mensagem, o quanto eu posso ler, o quanto outro pastor possam ler, sem ter um chamado e um ofício pastoral, apenas na prática. Apenas na prática. Ele pode ter essa mecânica e não ter a dinâmica, que é mais importante. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, Ele capacita o seu homem. Ele capacita o seu homem para abençoar o seu povo, para apacentar o seu povo com a mensagem, com a palavra, levar esta mensagem, este alimento para a ovelha. E quando a ovelha está satisfeito ou satisfeita com o seu pastor, com a mensagem que ele prega, ela não vai procurar nenhum outro lugar. Ela permanece aqui. Ela vem aos cultos, ela tem desejo, ele tem desejo de vir aos cultos alimentar, porque sabe que é um alimento preparado para ela, para ele aqui no santuário, que Deus o tem para alimentar através do seu pastor. Por isso que vocês devem orar em favor do seu pastor. Senhor Jesus, usa o meu pastor para me ajudar, para me alimentar. Ele é um homem que ele está na linha de frente. Ele é o alvo de Satanás. Jesus diz: se eu dispersar o pastor, o rebanho fica também disperso. Por isso que Paulo pediu que a igreja orasse em favor dele. E todos vocês devem orar em favor do seu pastor. Cada um de vocês que me assiste pela internet, ore em favor do seu pastor, ame o seu pastor. Dê-lhe respeito, atenção, valor. E ora para que Deus possa usar ele para alimentar a sua alma. Para continuar, para prosseguir levando essa obra tão grande, tão poderosa, uma responsabilidade tão grande que Deus colocou nos nossos ombros para apacentar a sua igreja.
Eu sei que não é fácil. Mas quando Deus chama um homem, Ele capacita o homem. Glória a Deus, né, irmão? O pastor não é para ser servido, mas é para servir. O próprio Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E eu estou aqui para servir vocês. Por isso que eu rogo com as orações de cada um de vocês, os irmãos que estão aqui no santuário e os que estão pela internet. E na escritura, a escritura que nós vamos ler nessa noite, irmãos, é aos Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Carta de Paulo aos Hebreus, irmãos, tudo indica que foi Paulo que escreveu aqui aos Hebreus. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Podeis assentar, irmãos. Tem alguma irmã que quer apresentar um hino aqui, irmão? Depois aqui da leitura bíblica que foi lida? Tem alguma irmã? Um hino aí, na ponta da agulha. Hã? Não tem, né? Que dó, né? Muito bem. Agora, essa escritura, ela é linda, ela é maravilhosa, viu, irmãos? Muitas vezes você lê ela, você relê, eu leio, releio, e às vezes você nem observa o fundamento, a importância, o significado desse texto bíblico, do capítulo 11 de aos Hebreus e o versículo 1. Porque nós estamos às vezes muito acostumados, né? Ler esse texto bíblico várias vezes. Agora nós temos que prestar atenção. A Bíblia, a mensagem, você tem que ler e prestar atenção. Senão você não cava nada. Mas só o primeiro verso, Paulo dizendo, ora, a fé é o firme fundamento. Por isso que você vê lá no quadro, ali da estatura de um homem perfeito. Primeiramente, fé, que é o fundamento que sustenta o edifício. Então, a fé que nos sustenta. Um crente sem fé, ele não permaneça de pé, ele cai, ele desiste, porque ele não tem fé. E a fé é o firme fundamento para nos manter de pé na presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele que crê que Deus existe tem que ter fé nele. Glória a Deus. Então Paulo diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que se não vê. Então, nós estamos aqui pela fé. Você já viu o céu? Você já viu Deus? Não. Mas pela fé, você vê Deus? Pela fé você sabe que há uma eternidade esperando por você? Pela fé você crê que você é um eleito, que você é um predestinado e que há uma vida melhor do que essa do outro lado. Tudo isso é pela fé porque você nunca ouviu.
E você caminha pela fé. Você crê pela fé. Por isso que ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não vê com esses olhos humanos. A fé não é palpável, não é vista com esses olhos humanos, não é, irmãos? Agora veja o verso 2, Paulo dizendo assim, ó: porque por ela, quer dizer, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Os antigos patriarcas, profetas, os crentes primitivos alcançaram o testemunho, andaram pela fé, creu em Deus pela fé, recebeu vitória, recebeu o seu galardão pela fé. Tudo é pela fé. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ao verso 3. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Como é que você sabe que o mundo foi criado? Que foi Deus que criou o mundo. Que foi pela palavra falada que Deus criou o mundo. Pela fé. Você leu na Bíblia e você o creu. E você tem fé para crer na palavra. E a fé te sustenta. A fé faz você crer que foi Deus que criou o mundo pela palavra. Aleluia. O incrédulo não crê isso, o ateu não crê. Outros crê que foi através de uma explosão. Mas o crente crê que foi pela palavra falada de Deus. Deus diz: haja luz, e houve luz. Terras, mar, estrelas, sol, lua, e houve. Deus criou pela palavra. Ele é o criador de todas essas coisas. E você crê pela fé. Você crê no arrebatamento, que você vai ser arrebatado, é pela fé. Você crê que você é um salvo, é pela fé. Você crê que Jesus virá outra vez, é pela fé. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Então, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Olha que coisa, né? Tudo pela fé. Agora, Caim não escolheu lá, ou melhor, ele não fez um altar muito mais bonito do que o de Abel? Mas não foi pela fé. Não foi por uma revelação. Ele pegou maçãs, pêssego e os frutos da terra e enfeitou aquele altar. E ele achou que Deus ia agradar do seu altar, porque ele fez um altar muito bonito, lindo, colorido, mas sem a revelação, sem a fé. Eu fico pensando, irmão, muitas vezes nós queremos fazer grandes igrejas, as melhores igrejas que há na terra. Nós queremos, se nós tivéssemos condições, nós construímos grandes templos, pensando que Deus vai honrar por nós fazer isso, construir as melhores igrejas, os melhores templos, e se enfeitar. Não. Deus nos vê é através da sua fé. Deus honra em você, Deus honra em mim, é a nossa fé nele. É a revelação dele em nós, em mim, em você, como a de Abel. Abel ofereceu um cordeiro em cima do altar, cheio de sangue, esperneando para lá, derramando sangue. Mas a Bíblia fala que foi pela fé e por uma revelação divina
tipificando ali o Cordeiro de Deus, que depois de muitos anos ia ser imolado na cruz do Calvário para tirar o pecado de nossas vidas. Que revelação tremenda, que fé tremenda que Abel teve. Por isso que a Bíblia fala que Paulo dá testemunho de Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque foi por fé, foi por a revelação, o qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala até hoje, como nós estamos falando aqui. Glória a Deus. Aquilo foi por fé, aquilo foi por revelação divina. Não foi como o altar de Caim, acabou ali, não fala mais, mas o altar de Abel até hoje fala. Aleluia! Nós falamos daquele Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz. Pregadores fala, poetas, cantores, até hoje fala daquele sangue que foi derramado na cruz, do Cordeiro de Deus que foi imolado. Amém? Pela fé. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele foi arrebatado pela fé. A igreja vai ser arrebatada pela fé. A fé é o Espírito Santo em nós, é o selo da promessa. Sem fé não há arrebatamento. Por isso que Jesus diz, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? O povo está desvanecendo, perdendo a fé, irmão. O povo está descrendo na palavra, descrendo na mensagem, desanimados. Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Será? Parece que a fé está ficando escassa, uma coisa rara, né, irmão? Mas ela é que nos colocará na plataforma de arrebatamento. Ela é o fundamento que nos sustenta, que nos mantém na presença de Deus. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladaram, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradaram a Deus, porque era um homem de fé. Fé perfeita, fé arrebatadora. Pois a Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos, e para si Deus tomou. É pela fé. Não é porque você tem que entender tudo sobre Deus, entender tudo sobre Bíblia, entender tudo sobre mensagem. É pela fé. É você crer. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou melhor, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem galardão de Deus. Se você permanecer, irmão, nessa fé em Deus, você tem galardão de Deus. Você receberá galardão de Deus. Não é isso, irmão? Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu pela fé. Deus falou com ele creu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora
Parece crente desanimado. Um dia está com a fé lá em cima, outro dia está com a fé cá embaixo. Um dia está crendo, outro dia não está crendo. Um dia eu creio na mensagem, outro dia não estou crendo na mensagem. Nós vemos pessoas aí que hoje não crê mais na mensagem. E eles fizeram a biografia do profeta, tão bonito, tão lindo. E quando passou alguns anos, descreu de tudo aquilo que ele cria. A fé falhou. A fé falhou. Muitos crentes começam a igreja com aquele avivamento, aquele desejo e tal, e aquele entusiasmo, e vai. Quando vem as provas, quando vem os testes, não, eu não vou mais à igreja. Eu não dou conta. Que fé é essa? Que fé é essa? A fé é o firme fundamento, é que sustenta você na presença de Deus. A fé faz você vencer lutas, né, irmãos? Provas, tribulações, e você mantém firme. A fé, ela é serena e quieta, né, irmão? Mais firme. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, tudo pela fé. Eu não sei como é que é essa terra, mas Deus me chamou, Deus disse que ela é minha, que Ele me deu por herança, então eu vou em busca dessa terra. E ele saiu com a sua família, seus animais, em busca dessa terra pela fé. E Deus o coroou quando ele chegou nessa terra. Amém? Pela fé, tudo pela fé. Pela fé, habitou na terra da promessa, falando de Abraão ainda, como em terra alheia, morando em cabana com Isaac, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Que maravilha, né, irmãos? Tudo pela fé. Mas pastor, hoje eu estou com tanta fé e parece que amanhã eu posso perder essa fé. Essa não é a fé que Deus quer que você tenha, que Deus quer que eu tenha. A fé, ela não se abala, mesmo quando tudo está bem na nossa vida, calmaria, bonância, ou também quando vem as tribulações, quando o mar está agitado, você ainda permanece confiando em Deus, confiando nele como Jó. Jó, ele passou por um teste tão tremendo, irmão. Mensagem do profeta de Deus aqui, a tua casa. Parágrafo 27. Um homem próspero, muito abençoado, muita fazenda, muito camelo, muito gado, muita ovelha, muitos funcionários. Mas ele teve que passar por um teste. Deus permitiu. Veja aqui na mensagem do profeta, tua casa, parágrafo 27. O profeta diz assim, ó: então nós descobrimos que Jó era um homem justo, cheio de fé. E quando Deus o testou, porque Satanás diz, ora, claro, em outras palavras, ele te ama, ele crê no Senhor, ele tem fé no seu Deus, porque todas as coisas boas o Senhor colocou nas mãos dele. Riqueza, casas, famílias, fazendas, gado, saúde, tudo ele tem. Como é que ele não te ama? Como é que ele não tem fé num Deus como esse, que dá tudo para ele? Mas Satanás enganou.
Jó tinha fé em Deus, servia a Deus, não por causa dos bens terrestres, não por causa dos seus bens materiais, mas foi pela fé. Ele era um homem firme, convicto, cria no seu Deus. Todo o tempo ele estava posicionado no seu Deus, confiando no seu Deus. Os ventos não se moviam ele para lá e para cá. Ele sabia em quem ele tinha crido. Nós temos que ser crente assim, irmão. Não é por causa do teu vizinho do banco, do teu pai, da tua mãe, do teu filho. Não. Não é isso não. A fé não é apenas um entusiasmo. Não é assim. Uma imaginação. Mas Jó tinha fé. E ele foi para o teste. Satanás está dizendo, só pode o Senhor encher ele de coisas boas. Quando Deus disse para ele, para Satanás, onde estava tu? Onde estava? E ele diz, apenas andando para cá e para lá, para cima e para baixo na terra, passeando. Fazendo as obras dele. Está vendo, irmão? Satanás está em todos os lugares, todos os cantos do planeta. Pensa que ele está localizado só lá no inferno, não. Ele está em toda a terra, em todos os cantos. Realizando suas obras malignas. Separando casais, colocando irmão contra o outro. Usando irmãos para falar mal um do outro. Para defamar. Para excomungar. Para degredir a imagem um do outro. Essa é a obra do diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele está fazendo as obras dele por aí. Não brinca com o diabo, não. Brinca não. O profeta chega a dizer, é melhor você saber do que você está fazendo ou dizendo. E ele diz para Deus. Ele diz, apenas andando para lá e para cá, para cima e para baixo na terra. E disse, você considerou meu servo? Deus disse para ele, você viu meu servo Jó lá? Lógico que o diabo tinha visto, sabia sobre Jó. E Deus diz, você considerou meu servo Jó? Ele é um homem perfeito. Não existe ninguém na terra como ele. O diabo não gostou daquilo de jeito nenhum. Irmão, esse mesmo espírito atua hoje, nos nossos dias, e até mesmo no nosso meio. Você elogiar uma irmã e um irmão hoje, talvez o seu irmão ao lado não gosta daquilo. Se incha, se inveja, se olha diferente. Quando alguém é elogiado. Por isso que muitas vezes o elogio mata, coloca as pessoas contra aquele irmão, aquela irmã a quem você está elogiando. Com poucos dias ela arrumou um bocado de inimigo, Não deveria ser assim, mas infelizmente isso acontece. Satanás não gostou daquele elogio que Deus fez a Jó. Sempre assim. Ele não parou as suas obras na terra, ele continuou ainda. E Deus disse, não existe ninguém na terra como ele.
Deus estava contente com aquilo, com a vida de Jó, irmão, com o testemunho que Jó tinha, com a fé que Jó tinha. Ele simplesmente ama ter um servo no qual ele possa confiar. Deus, o profeta diz, simplesmente ama ter um servo no qual ele possa confiar. Um crente firme. Não é um crente meio termo, não, mas um crente firme. Mesmo estando em prova, em lutas, em tribulações, mas é um crente firme com Deus. É um crente firme na igreja, na comunhão. É um crente que defende a palavra de Deus, que defende o reino de Deus. É um crente que defende o seu irmão, a sua irmã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta diz, Deus simplesmente ama ter um servo no qual ele possa confiar. Ele diz, não existe nenhum homem na terra como ele. O diabo ficou inchado, irado com aquilo. Vê? E diz, ele é um homem perfeito. E aquilo foi antes que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado. Mas que coisa, né? Antes do Cordeiro de Deus ser imolado. O livro de Jó é o livro mais velho, irmão, da Bíblia. Perfeito. Vê? Ele diz, ele é um homem perfeito. Ele é justo, ele é correto. E não existe ninguém como ele. Que nota que Deus estava dando para Jó, para o diabo ali, falando para o diabo, irmão. O diabo ficou irado, inchado com aquilo, nervoso. Porque ele é assim. Ele é desse jeito. Quando ele não pode pegar você, quando ele não pode me pegar, ele fica nervoso, ele arranja os seus dentes. Ele se agita todo contra nós, contra você. Quando ele não pode te pegar em alguma coisa. Deus tem nos guardado das mãos dele. Deus tem nos protegido, irmãos. Amém? O anjo se acampa ao nosso redor. Aleluia, nós estamos debaixo das asas poderosas, protetoras de Deus. Como Davi expressa em seus salmos. Aleluia, por isso que ele não pode nos pegar. Mas quando Satanás ouviu todo esse testemunho de Deus falando sobre o Jó, veja aqui na metade desse parágrafo, 27. Aí Satanás responde para Deus. Satanás diz, claro, veja que tu fizeste por ele. Tu lhe deste tudo que ele possui. Casas, ele possui filhos, ele possui gado, ele tem tudo que ele deseja. Claro, por isso que ele te ama. Por isso que ele tem fé em você. Claro, qualquer um poderia te servir assim. Mas que ousadia do diabo, hein, irmão? Ele foi diante de Deus. Aí ele diz, o diabo diz, deixe-me tê-lo uma só vez, e eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. É ousado demais o diabo, por isso não podemos brincar com o diabo não, viu? Tem gente que fala, eu piso na cabeça do diabo, eu sapatei. Você, preste atenção no que você está falando. Não vai cutucar o diabo com vara curta, não. É oração, vida vivida, irmão. Vida consagrada, vida dedicada. É as misericórdias de Deus sobre mim e sobre você. É a proteção de Deus sobre nós. Por isso que ele não pode fazer muito
conosco. Mas se Ele nos apanhar fora de Deus, Ele faz de nós, eu não tenho nem expressão que Ele fará de nós, se Ele pegar nós fora de Deus. Misericórdia, hein, irmão? Que Deus nos ajude. A palavra diabo significa atormentador, destruidor. Ele não tem misericórdia, não tem dó de ninguém, ele é mau. Veja que ele falou: deixe-me tê-lo só uma vez, e eu farei com que ele te amaldiçoe em tua face. E ele diz: Satanás, Deus diz, Satanás, ele está em tuas mãos. Sabe de uma coisa, irmão? Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. O homem de fora, humanamente falando, entregou nas mãos de Satanás para um teste. Para Satanás saber que Jó amava o seu Deus, que Jó cria no seu Deus, que Jó era um homem justo, firme em qualquer circunstância, um homem de fé. Ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Agora, esta era a confiança de Deus, que o seu profeta não falharia com ele. Vê? Ele está confiando em você, em mim, como filho e como filhas dele, que não falharemos com ele. Vamos permanecer amando a Jesus, crendo em sua palavra, com a nossa fé ancorada nele. E vamos prosseguir, irmãos. Vamos continuar. O mundo está desabando, o cristianismo está desabando, 10 mil caem à sua direita e outra à esquerda, mas nós não seremos atingidos como Davi expressa. Vamos continuar. Uns não estão crendo mais na Bíblia, outros não estão crendo na mensagem mais, mas você continua crendo na Bíblia, na mensagem, e vamos continuar, vamos apenas prosseguir. Alguns desanimaram, abandonaram o caminho, mas você prossegue. Aleluia, vamos prosseguir. Então ele diz: não tire a vida. E Satanás fez tudo certo, só não tirou a vida de Jó. Vê? Então veja, seus filhos foram mortos, seu gado foram morto, toda a sua fortuna se perdeu, ele perdeu sua saúde e tudo mais. É certo, sua esposa, assentado ali fora, o profeta fala, raspando suas feridas com um caco de telha. Situação que chegou Jó, mas mesmo assim ele não perdeu a fé no seu Deus, ele manteve a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, sabendo que Deus era capaz de restaurar toda a sua vida, seu gado, sua riqueza, sua saúde. Tem gente que é assim, quando as coisas não dão certo, já não vai mais aos cultos, já sai da comunhão, já não é mais crente. Que negócio é esse? Não é assim que se vence, irmão. Não é assim que nós chegamos ao céu. Não é assim que nós chegamos ao céu como Paulo. Ele estava dizendo aos Hebreus capítulo 11, verso 1. Não é assim não. É confiar em Deus. Está passando lutas, problemas, dificuldade, Deus está contigo. Você alcançará a vitória. Você vai vencer. Apenas temos que continuar, apenas prosseguir, crendo em Deus, com a fé no seu Criador. Eu vou vencer.
eu vou sair dessa. Situação difícil mesmo, mas eu vou sair dessa. Eu creio no mesmo Deus de Jó. Aleluia, louvado seja Deus. Estou quase encerrando aqui, o horário avançou, irmãos. Aí a mulher pegava o caco de telha, raspando as feridas de Jó. E a sua esposa chegou até a porta. Até a porta. E Satanás entrou nela. Olha, o diabo usando a esposa de Jó. Ah, pastor, será que o diabo usa crente também? Usa. Cuidado. Para desanimar você. Para abater a sua fé. Cuidado. Chegou a usar Pedro. Usou a mulher de Jó. E Satanás entrou nela, na mulher de Jó. E diz, você olhou ali para fora e diz, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Meu Deus do céu. E diz, você parece tão miserável, amaldiçoado por Deus. O seu Deus te amaldiçoou, o seu Deus te abandonou. Você pecou contra Deus, agora resta é você amaldiçoar Ele e morrer. O diabo fala assim, você há tanto tempo que está na igreja, e ainda você tem projeto na sua vida, desejo em seus corações, e ainda não foi cumprido. Você ora ao seu Deus, e você não ainda cumpriu esse desejo do teu coração, as coisas não andam bem para você, está dando ao contrário do que você gostaria de ser. Quantos anos de crente você está aí? É o diabo. Ninguém te ama, ninguém importa por você. Ninguém te dá atenção. É assim. Não creia nisso. O diabo mente. Ele tem suas táticas. Olha aí, você doente aí na cama. Olha seu pai, sua mãe aí. Olha você desempregada. Olha faltando algum alimento na sua mesa. Ai, você devendo alguns trocos aí, alguns tostão, vamos dizer isso. Ah, se você fosse uma mulher de Deus, um homem de Deus, e se seu Deus importasse por você, você não estaria passando por essa situação. Estava empregado, agora você está desempregado. Você procura emprego, não está encontrando. Amaldiçoa esse Deus, sai dessa igreja, abandona essa fé. Para com esse negócio de ser crente. Que vantagem você está tendo? Isso é o diabo, irmão. O diabo usou a mulher de Jó. O profeta fala, Satanás entrou nela e diz, olha ali para fora, diz, porque você não amaldiçoa a Deus e morre? E disse, você parece tão miserável. Olha lá fora as pessoas que não servem a Deus, que é um ateu, que é um incrédulo, tem casa, tem carro, tem fazenda, tem dinheiro, tem tudo. E você aí, nessa misereza, faltando até alimento, faltando roupa, faltando moradia, desempregado, doente, amaldiçoa esse Deus, abandona Ele. O que você vai fazer na igreja? Para de crer nessa mensagem, nessa Bíblia. Não dá ouvido ao diabo, o diabo mente. Ele é astuto. Só que esse parágrafo, vamos encerrar. Mantenha a fé em Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento. Amém? Mas aqui está a resposta de Jó para a sua esposa. Sua esposa, irmão, que ele tanto amava. E aí ele responde para ela, e ele diz, tu fala como uma mulher louca. Veja, ele teve a resposta certa. Ele não deu ouvido à sua mulher, ele não deu ouvido ao diabo.
estava falando através da sua mulher. Agora, ele nunca disse que ela era uma louca. Ele diz que ela falava como uma louca. Que homem educado, né, irmão? Glória a Deus. Inspiração divina. É assim que Deus trata as pessoas. E disse: você fala como uma mulher louca. E diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vê? Em outras palavras, vinha ao mundo nu. E ele diz: nu retornarei. Mas bendito seja o nome do Senhor de qualquer modo. De qualquer modo. Com Jesus, irmão, de qualquer modo está bem. Ou com casa ou sem casa, ou com fazenda ou sem fazenda, ou com carro ou sem carro, tudo está bom com Jesus. Agora, sem Jesus, nada vale nada. Sem Jesus, o homem está perdido. Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos que estão aqui, os que estão pela internet, com a bênção da sua palavra. Graças a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos no nome de Jesus Cristo. São aproximadamente 186 pessoas em Alagoas, irmã Luzia e a Nádia. Aqui na Bahia, em Brejinho, a igreja. Em Caculé, irmão João e irmã Judite. E aqui em Caetité, irmã Alice, Lia Couto, Liana e família e irmão Jackson Couto. Em Guanambi, a igreja e também a irmã Neia. Em Itabuna, irmão Beto e também irmão Josemar Matos e família. Jacaraci, o pastor Francisco e família. Abraço fraternal ao pastor Francisco e toda a família. Em Maracás, irmão Oswaldo e família. Monte Alto, irmão Milton e irmã Creuza. Em Pé de Serra, irmã Neuza, Abel, Alice e Vinícius. E o irmão Manuel Vieira e família. Pilões, irmão José e família. Em Goiás, Aparecida de Goiânia, evangelista Moacir. Em Minas Gerais, Campestre, irmão Paulinho e Cristina. Montes Claros, irmã Terezinha. Em Piauí, Água Branca, irmã Elisângela. Em São Paulo, capital, irmã Inês e irmão Manuel. Em Jaú, irmã Clares. Vamos dizer: Deus abençoe os nossos irmãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos pedido de oração para o pastor José Couto e o pastor Gesso Nazareno. Nós vamos orar. E lembrando que o encontro ali de pastores em Goiânia será dia 13 até 17, até dia 17 do mês que vem, mês de abril. Então vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos agradecer ao nosso Deus. Você que tem seu pedido de oração, tanto aqui ou através da internet, levante uma de suas mãos, crendo no Deus que nós temos. Ele tem resposta para cada um de nós. Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que nós ouvimos nessa noite, por tudo que nós já recebemos nessa noite, Senhor. Se foi uma cura que os nossos irmãos veio buscar aqui nessa noite, eu creio que eles vão levar, Senhor. Se foi uma libertação, uma renovação, saia daqui crendo que você vai levar o que você veio buscar aqui nessa noite. Ó Pai querido, e nós levantamos nossas mãos nesse momento pela vida do pastor José Couto, pelo pastor Gesso Nazareno, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, Senhor Jesus. Ó Pai, se for uma cura, dá-lhe a cura. Se for uma libertação, dá-lhe a libertação, Senhor. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, porque o Senhor é a resposta, Pai, para cada um de nós, Pai, para as nossas vidas, Senhor Jesus. É a única solução para as nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor atende às nossas orações, como foi louvado aqui nessa noite. Então atende a cada oração neste momento, Senhor. Nossa súplica, Pai querido, aqueles que estão com suas mãos levantadas, Senhor. O Senhor conhece o desejo de cada coração.
O Senhor conhece as lágrimas que talvez seja derramada nessa noite, ó Pai, clamando por um filho, pela família, clamando por qualquer coisa, Senhor. Traz a resposta para cada um dos nossos irmãos nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos por mais uma vez ter ouvido a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo ter falado conosco. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Agora cumprimente um outro irmão e diga: Deus abençoe, Deus abençoe. Até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Boa noite com Jesus. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipotente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé. Mas tenho esperança de ver meu Salvador, assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando. E através do louvor ganhar mais e mais almas para o teu rebanho. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipotente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza.